Hello guys, and welcome to lesson number 2. Nessa lição 2, a gente vai começar aqui pelo passado simples. Como eu já falei, né, no próprio livro e nas outras aulas, o intuito não é estudar gramática, tá bom? Mas a gente tem que ver os tempos, né, a gente aborda essas coisas para poder entender o idioma. E a abordagem vai ser da seguinte forma. Nessa lição, a gente vai pensar no quarto da nossa casa. Ou seja, quais são as ações que nós normalmente fazemos todos os dias, né? Só que a gente vai pensar que a gente fez todas as ações no dia anterior, ontem, no caso, né? Então a gente vai pegar tudo que a gente fez ontem, óbvio que isso é uma simulação, né? A gente está pensando aqui em atividades que provavelmente eu fiz ou que você mesmo pode ter feito na data de ontem, tá bom? Então basicamente são frases aí em inglês que são verbos estudados na lição número 1, né, nas lições 1.1 e 1.2, que estão disponíveis aí. E a gente vai pegar 20 desses verbos, né, e vai utilizar nessa lição de hoje, tá bom? Então, eu sempre recomendo que comece pelo passado simples, né? Não fica tentando estudar outros verbos mais complexos, porque é muito mais fácil, né? Você tem muito mais bagagem para contar das coisas que você já fez na sua vida, né? Desde quando você nasceu até o dia de ontem, ou hoje de manhã, por exemplo. Né? Se você estiver no período da noite, você pode falar com as coisas que você já fez no período da manhã. Então, basicamente, a gente vai começar pelo simple past, pelo passado simples. Então, na frase número 1, como vocês viram lá, a gente tem o verbo the alarm went off, ou the alarm went off. Não tenha tanta preocupação se é went off ou went off, ok? Importante que você tenha em mente isso daqui. Eu não vou passar as traduções, né, para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem isso pesquisando esse processo que faz vocês aprenderem de verdade, utilizando a ferramenta Anki. Tem um manual no nosso blog, né, tem um manual disponível aí para vocês aprenderem a utilizar. E eu vou também colocar um vídeo eu mesmo utilizando a ferramenta para vocês verem como é que é. Eu vou captar as telas do computador ali, beleza? So, number 1, the alarm went off. For sentence number 2, I opened. Number 2, I opened my eyes very slowly. I opened my eyes very slowly. For number 3, the verb is woke. Woke up. Okay? So I woke up. For number 4, I felt the cold air. I felt the cold air. I'm sorry. Felt. Okay, so I felt the cold air. Number 5, I put on my flip-flops. They were cold too. I put on. Put on. You can say put on, or put on. Whatever, qualquer jeito tá correto. I put on my flip-flops. They were cold too. I turned on the TV. Turned on. I turned on the TV. Okay, I turned on the TV. I watched the morning news. I watched the morning news. Okay, so I watched the morning news. There was a bus accident. There was a bus accident. Okay. There was a bus accident. So this is be in the past. There was a bus accident.
I opened the windows. So, one more time. So, opened. I opened the windows. I opened the windows. Next example is I closed it. I closed it. Closed. Olha que interessante. Só ações que nós fizemos na data de ontem no nosso quarto, ok? I closed it. I got dressed. O get, dá para fazer uma aula ou várias aulas só sobre o verbo get. Mas aqui, I got dressed, ele não é obrigatório. Se você fala apenas I dressed, or I changed clothes, okay? I changed clothes, that's the idea. So I dressed. Então estudem o verbo para vocês entenderem qual que é o significado dele. I checked my cell phone. I checked. I checked my cell phone. I checked my cell phone for new messages. That's okay. I had 2 missed calls. I had 2 missed calls. I had 2 missed calls. I called back. I called back. I called back. Okay? I took my meds. Took. I took my meds. I opened the nightstand. I opened the nightstand. I opened the nightstand. I'm sorry, I opened the nightstand drawer. It was empty. I opened the nightstand drawer. I grabbed my favorite book. I grabbed my favorite book. I grabbed my favorite book. I put it in my backpack. I put it in my backpack. So, this is, I'm just pointing out, eu só estou frisando aqui, I put it in. This is what happens in spoken English. É o que acontece no inglês falado. I put it in. I put it in. I put it in my backpack. I put it in my bag. I put it in my bag. I put it in my backpack. É esse som que vocês ouvem num seriado, num filme, numa conversa. Então, se você ficar treinando o seu ouvido dessa maneira, com certeza você vai entender lá na frente. É uma questão de hábito, né? Não fica pensando, nossa, os caras falam rápido. Com certeza, eu estou falando rápido. Se fosse um estrangeiro ou assistir esse vídeo em português, ele vai sofrer. Com certeza, no começo. Mas depois, acostumou o ouvido, aprender um idioma é muito input. Você tem que ter entrada de conteúdo. Por isso que é todo dia um pouquinho, né? No outro dia um pouco mais, daqui 2 dias um pouco mais, daqui 3 dias um pouco mais. Quando você acumula, né, empilha essas horas aí de estudo, vai empilhando horas de estudo, chega uma hora que você alcança o seu conhecimento alcança um nível de compreensão impressionante. Você vai ficar cada vez mais motivado para continuar. Então, I put it in my backpack. I looked for my classes. Looked for. Okay, I looked for. O for aqui ele vai dar uma outra conotação para esse verbo, né? Quando você fala apenas I looked, eu olhei. I looked for tem um outro significado que eu gostaria que você corresse atrás para descobrir. I looked for.
é o que a gente chama de phrasal verb. Se perguntar para o americano o que é um phrasal verb, às vezes eles nem sabem, porque é um nome meio técnico, por incrível que pareça. Né? É mais ou menos chegar para um brasileiro e perguntar, me fala sobre coordenadas sindéticas e assindéticas. Isso é um pouco complexo, talvez nem todos vão lembrar disso. E I put them on. I put them on. So I put them on. I looked for my glasses. I put them on. I looked for my wallet. I looked for my wallet. Again, I looked for my wallet. Então essa aqui é a 20ª sentença, é a 20ª oração aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, portanto, 20 verbos que nós, hipoteticamente, né, a gente simulou uma situação que nós fizemos na data de ontem. Olha que bacana, 20 verbos. Então é algo totalmente plausível e possível de você aprender, porque você vai ler um livro, uma história, você vai encontrar esses verbos lá. São verbos os mais comuns da língua inglesa, que fazem parte daquela lista da Lesson 1, né, das lições 1.1 e 1.2 que estão disponíveis aí. Okay? I hope you enjoyed this lesson. Thanks a lot for watching and see you next time. Bye bye.